Fala galera, aqui é o Leandro do Léo Putiflá. Estamos para mais um vídeo para você ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso Mengão Malvadão. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aquele sininho maroto e deixar aquele comentário sobre o que achou. Direitos autorais da ESPN Brasil, link na descrição. Serão mais, o Gabigol um pouco discreto. Mas você acha que nesse jogo ele foi mais ajudado pelo sistema do que nos anteriores? Porque o Gabigol, quando ele precisa voltar metade do campo para buscar a bola, ele acaba sendo prejudicado também, né? É, quando ele fica aberto na direita, ele teve uma chance no primeiro tempo, que é aquela coisa básica, tá na direita, ele corta pro meio para bater com a esquerda, a bola passa rente à trave. Mas ele parece ficar meio deslocado, meio perdido. Eu já falei algumas vezes, eu acho que o Bruno Henrique e o Gabigol, que tem um entendimento perfeito, deveriam ficar muito mais próximos. Às vezes é chato ficar falando do Jesus e tal, mas quando jogavam 4-1-3-2, com eles dois próximos, o estrago que eles faziam na defesa adversária, né? Então, alguns jogadores deram alguma resposta, entendeu? O próprio Bruno Henrique, que é um cara que já há muito tempo não rende no auge dele do passado. Mas eu já começo a vislumbrar. Por exemplo, tem jogadores no Flamengo, para mim, que são muito claros que estão fechados com o técnico. É o caso do Davi Luiz. Você escuta o Davi Luiz falando, já no começo ele já falava aquela história de que o time tá sem fome, o time precisa lutar e blá, 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 blá. Ele parece um cara muito alinhado. O Marcos Braz deu a letra também. Na semana passada, naquela coletiva, ele falou assim, olha, a história da reunião com os jogadores. Muitos jogadores estão com o técnico. Para mim, alguns estão, outros não estão morrendo de amores. Os caras que estão no... Quando o cara fala que muitos estão, significa que existe muitos uma parte que não estão. Exatamente, então... Ou poucos, mas tem gente que não tá. O Zé tá aqui, pode falar. Em qualquer time de futebol, o cara que não tá jogando, ele não vai falar, tô feliz, tô alegre. Mas no São Paulo, a gente acabou de falar. Então, a gente acabou de citar o São Paulo. Tem jogadores de fora que não estão criando problema. O Palmeiras hoje o Gabriel não é Menino assim. tá feliz no Palmeiras? O Gabriel Menino não tá feliz no Palmeiras. Mas ele é uma exceção. O Patrick de Paula não tava. Tô dando um exemplo assim. Um time que tá voando e tudo mais, e técnico tem um controle e tal, tem caras no elenco que não estão muito felizes. Então, é normal que no Flamengo, o Pedro, você acha que o Pedro tá muito de felicidade? Se ele sente que ele não tá bem aproveitado? O Pedro eu acho que o Pedro não. Quase que entrou no fim, quase que O Pedro não, eu acho que é um cara acomodado. Então, eu quero acreditar, pro copo meio cheio, que o pior momento do Flamengo, do Paulo Sousa, já passou. Porque eu já tô começando a perceber uma resposta de alguns jogadores, não todos. Olha a cara de felicidade da Dani quando você fez esse comentário. O pior momento do Flamengo já passou. Então, é que ela me perguntou Você do não copo meio faz cheio. ideia. Eu tô pensando aqui no Zé Elias, que eu quero ouvir o Zé Elias pra jogar a tela pra você. Vocês agora falam do copo meio vazio. Eu falei do lado meio cheio. Do meio cheio, né? Agora deixa pro Zé e pro Sormani e acabarem vai estragar a O felicidade. copo tá na metade. Você toma um gole ou bota mais um pouquinho? Não, eu acho que a resposta, os jogadores precisam dar uma resposta. Né? Mas o Paulo Sousa também tem que trabalhar em conjunto com eles, os dois, porque existe um entendimento, e eu acho que já deixou muito claro que o Flamengo precisa de uma reformulação. O treinador já deixou muito claro que ele foi contratado para isso. Né? Me parece, como o Bubu falou aí sobre o Davi Luiz, me parece que o Davi Luiz também já comprou essa briga desde o ano passado, quando ele fala sobre precisa mudar o foco, porque os títulos já passaram, né? já foram, e agora é daqui para frente uma nova construção. Coincidência ou não, mas, por exemplo, alguns jogadores estão saindo. René está saindo, Ramon está saindo. René fechou já. O René parece estar... René está indo para onde? Internacional. O Ramon foi para o Bragantino. Né? Alguns outros, nós já estamos escutando coisas que antigamente não escutávamos, que é o Diego Ribas tentando sair, arrumar time. Coisas que antigamente nós não escutávamos. Então, assim, tem uma direção. Pelo menos aqui, dentro daquilo que, se você raciocina, né, começo, meio e fim, você parece que tem uma direção. O problema é o que vai nortear muito esse trabalho e a resposta dos jogadores são os resultados. Sim. São os resultados. Porque às vezes você tem performance e resultado, às vezes você não tem performance, mas você tem 1-0. Que te dá, que vai postergando te dá paz para trabalhar, né? Trabalhar no próximo jogo. Porque aqui no Brasil a gente trabalha de acordo com o jogo. O treinador tem a sobrevida. Jogou aqui, ganhei. Agora eu vou jogar a próxima. Ganhei. Agora eu vou jogar a próxima. Com exceção, acho que do Abel, né? O resto, todos os outros treinadores trabalham dessa forma. Nós estamos vendo aí na primeira rodada o Alberto fora, Marquinhos fora, e tem outros aí que se não ganharem daqui 2 ou 3 jogos também vão sair. Né? Então o Paulo vai trabalhar dessa forma, a princípio.
né? Daqui para frente. E os jogadores terão que comprar ideia, porque não tem outro. Não tem em algumas posições, o Flamengo não tem outros jogadores. O Felipe Luiz daqui a pouco vai voltar a ser lateral esquerdo. Se defende com uma linha de 4, ataca com uma linha de 3, a transição que é difícil e tal. Então isso precisa ser ajustado o mais rápido possível. Mas com a saída desses jogadores, talvez esse sistema de jogo, em determinados momentos, ele seja alterado. E aí você tem uma certa tranquilidade para você poder trabalhar. Que precisa colocar o copo, encher o copo, isso está muito claro. Agora, de quem é a mão para encher o copo? Vai ser do jogador, do treinador ou da diretoria? É em conjunto, né, que se faz isso. Ô, Facincani, o Zé fala aqui, né, de defender de uma maneira, atacar de outra, é o tal do sistema híbrido. O Paulo Souza, quando ele é perguntado na coletiva por um dos repórteres sobre o sistema, ele fala, não, você está enxergando errado. Eu defendo de uma forma, eu ataco de outra. Você consegue ver já essa movimentação toda a que ele se refere? E aí, você lembra, né, que o Sormani, ele falou aqui um tempo atrás que a tabela do Flamengo era fácil. A gente vai mostrar que são jogos em casa. Eu não falei que era fácil. Tem jogos difíceis. A gente vai mostrar daqui a pouco, eu tô brincando com você, os jogos em casa, mas antes deixa eu só ouvir o Facincani para ver o que ele viu já em campo, de repente, né? Não sei, achou alguma coisa que a gente não tá conseguindo perceber aí nesse trabalho do Paulo Souza, Facinca? Não, sim, ele tem defendido o 4-5-1 praticamente. O Gabriel lá na frente, ele fecha os 5 caras no meio ajudando, o Bruno numa amplitude do outro lado, fechando o Mateuzinho e todo mundo no setor defensivo, o Thiago Maia, João Gomes faz esse ajuste por dentro, né? Até o Arrascaeta voltando um pouquinho para compor o meio campo, mas ele ataca uma espécie de 3-5-2, no jogo contra o Sporting Cristal, por exemplo, o Flamengo estava em 3-6-1. Tava só, a gente tava até conversando sobre isso, tava só o Gabriel isolado e o Bruno Henrique fazendo toda a amplitude. O Bruno Henrique não tava nem alinhado ao Gabriel, né? Como ele fez nesse jogo, inclusive, em muitos momentos, contra a equipe do Atlético Goianiense. Então, ele vai se alternando defensivamente para compor um setor que hoje é muito espaçado e é o setor mais deficitário do Flamengo, né? Que é a defesa. Ele não encontrou ainda os 3 parceiros ideais. Ora Felipe Luiz, ora Léo Pereira, enfim, o Pablo, que ele gostaria, que até agora não conseguiu entrar por causa da lesão, assim como o Ayrton Lucas foi contratado. Então o Flamengo não se alinhou, principalmente no seu lado esquerdo, que é o grande lado em que o Flamengo hoje tem o maior desafio de tentar ajustar. Mas assim, o ideal é que ele se defenda com 4 ou até 5 jogadores, porque hoje em dia no futebol não se permite mais você se defender só com apenas 3 atletas. Aliás, nunca existiu essa história de que o time se defende só com 3 jogadores no 3-5-2. Não, 3-5-2 sempre o lateral, o ala se afundou para fazer a quinta peça, ou tanto o lado direito como o lado esquerdo, com os 3 jogadores por dentro. O que muda é a característica dos atletas em campo, que você tem com a bola nos pés. Mas taticamente a equipe que joga com 3 zagueiros, ela sempre invariavelmente vai se defender com pelo menos 5 atletas. Essa questão da defesa aí que o Facincani coloca parece que vai demorar um pouco, né? Porque se por um lado tem jogos em casa agora, coloca a tela aí do Sormani, por favor, falando desses jogos em casa, tem também a questão do Gustavo Henrique, que sentiu no aquecimento, então agora são 4 zagueiros machucados, dos 6 que o Flamengo tem no elenco, pode ser que o Paulo precise até puxar o Cleiton da base para compor o time da maneira que ele gosta, porque agora, ô Sormani, 3 jogos no Maracanã, Talheres, São Paulo e Palmeiras. Jogos difíceis, mas jogos sem viagens. Quanto que isso pode beneficiar o Flamengo por toda a estrutura, né? De estar perto do centro de treinamento, mas aí levando em conta também esses desfalques que o Flamengo tem para essa sequência aí, que poderia ser melhor aproveitada se estivesse com o time completo. Pois é, Dani, a gente volta, aqui, vai voltar... É tanto zagueiro que cabe tudo no telão. 2, acabou. São só esses o que 2. tem. Puxa vida, o Santos não ia achar ruim de ter esses becos, não. Mas tudo bem. O Dani, a gente vai voltar a falar da história do departamento médico do Flamengo, do departamento de saúde do Flamengo. Alguma coisa errada aí, porque não é possível. O time que mais jogadores se lesiona é o Flamengo. Não é possível. O ano passado... O Pablo e o Fabrício acabaram de chegar, né? Então também não dá nem pra gente somar nessa conta. Sim, mas o Ayrton. O Ayrton também. O Ayrton... mas o ano passado foi assim. O que vem acontecendo com o Rodrigo Caio é algo que chama atenção. Agora se machuca o Gustavo Henrique. Então, o que acontece com o Departamento de Saúde do Flamengo? Eu acho que isso tem que ser visto. Por exemplo, o Marcos Braz. Eu acho que isso é o dever dele. É uma tarefa dele. Não só conversar com o torcedor. Ele tem que chegar lá assim, escuta, gente, o que está acontecendo aqui? Mas aí você tem um cara lá dentro do Departamento de Saúde do Flamengo, que chefia tudo, que é o Tanuri,
que ele é um cara forte dentro do Flamengo. E é bom você ter ele do seu lado. Se você quiser governar o Flamengo. Então, quer dizer, é sabido há muito tempo que o Departamento de Saúde do Flamengo não é um departamento que trabalha do jeito que o torcedor gostaria e o treinador também. Ou é o preparador físico que está exigindo demais e as lesões aparecem? Entendeu? Então, alguma resposta tem que ser dada para o torcedor do Flamengo. Porque é um time que tem o elenco que tem, o dinheiro que tem, o investimento que faz, ter só 2 zagueiros, Davi e o Léo Pereira, de repente vai ter que recorrer ao menino da base, o Cleiton. O Arão não tem cabimento. Precisa ver se o Arão vai. O Arão, né? Arão vai voltar. Ele pode voltar a jogar de zagueiro também, é uma alternativa. No ano passado o Flamengo tinha muita desculpa de seleções. No sábado ele jogou. Seleção principal, seleção olímpica, seleção uruguaia, né? O Brasil, né, briga com o CBF e tal. O Flamengo se sentia muito prejudicado, porque cedia jogador. O Atlético pode ter esse problema, o Atlético Mineiro. Esse ano, essa desculpa não vai colar muito, né? A gente tem Copa do Mundo no fim, as eliminatórias acabaram, não tem Olimpíada. Vai ter data FIFA ainda, hein? Mas assim, no Flamengo, eu acho que hoje, não sei nem se o Everton Ribeiro, o Gabigol vão ser convocados. A questão Aí você perde um... Mas assim... Mas é negociação. Esse departamento médico, no ano passado, tinha mais desculpas para estar cheio nessa temporada, do que nessa temporada. E o Paulo Souza mexendo muito no time. No Carioca, o Flamengo jogou muitas vezes com times alternativos e tal. Como é que tem tanto jogador lesionado, na verdade? É bastante coisa. Acaba por anular, né, essa questão que a gente estava falando aqui dos 3 jogos sem viagem, mas sem o time completo você também não consegue fazer o treinamento que de repente possibilitaria com todo mundo em mão. E esse foi mais um vídeo do seu, do nosso canal Léo Futefla. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Grande abraço.